Bom, prontinho, já estamos gravando. Então, primeiramente, boa noite a todas. Hoje somos só mulheres aqui, né? Eu queria primeiramente agradecer a mentora Marceli e a mentora Cleusa, que se voluntariaram, né, hoje a prestar essa masterclass aqui para a gente, voltada para essa área de gestão de pessoas. São duas especialistas nessa área e vão trabalhar em conjunto aí hoje na masterclass, apresentando um pouquinho dos conceitos para vocês, depois abrindo para uma discussão e dúvidas. E agradecer a todos vocês, que eu sei que hoje, por mais que seja feriado, fico muito feliz aí que vocês tenham conseguido entrar para receber mesmo esse momento de partida, tá bem? Ok, então vamos lá, né? Prazer falar com vocês, gurias. Muito bom estar aqui com todas. Que nem a Ana Júlia, né? Que bom. São mulheres, né? Nada contra os meninos, mas sempre é bom a gente ter uma reunião só de gurias, né? Que a gente fala. Meu nome é Cleusa Souza, eu sou CEO e founder da Virtual HR Partner, que é uma consultoria de recursos humanos. Tenho também uma startup de RH, que é a nossa spin-off, há 1 ano e meio já. Antes de começar a minha carreira empreendedora, eu atuei por mais de 30 anos no mundo corporativo, né? Quando eu tinha 48 anos, o mercado me disse que eu não servia mais e me convidou gentilmente a me retirar. E eu lembro que foi um baque, assim, porque eu estava saindo de uma última experiência que eu tive como CLT, que foi muito boa. Sempre atuei em cargos de gestão e liderança, em grandes empresas, atuei no país todo. E 48 anos, né, a gente está. Eu estou com 56 agora, então eu ainda estou muito, muito pique, muita energia, estudando sempre. E em 48, imagina para mim, eu estava chegando num pico da minha carreira, filhos criados, né, a coisa estabilizada. E aí o mercado simplesmente te vira as costas, né? E eu, como profissional de RH, eu custei a entender que era isso que estava acontecendo. Eu, sinceramente, eu só consegui me dar conta quando eu fiquei, acho que uns 6 meses sem fazer uma entrevista. E aí, como profissional de RH, tipo, alguma coisa está acontecendo no meu currículo, vou revisar, vou me atualizar, o que, que é? Eu fui lá e fiz um teste, né? Na época a gente tinha uma grande plataforma de recrutamento, eu fiz um teste, mudei a minha data de nascimento, coloquei a Cleusa com todo o know-how dela com 30 anos. Numa semana eu consegui 3 entrevistas. E aí eu me dei conta que era isso, então, né, assim, a gente sofre aqueles 5 minutos, como eu digo, né? Quem tem perfil empreendedor não se deixa. A gente se abala, óbvio, né? A gente é humano, mas a gente não pode deixar isso durar muito. Então, estourei meus 5 minutos, sacudi a poeira e pensei, agora eu tenho que tirar meu CNPJ, né? Literalmente da gaveta, assim, e ir para frente, abrir minha consultoria em 2018. E desde lá para cá venho aí remando. Todo mundo me dizia assim: ah, tu é maluca, né? Tu é louca, porque empreender em RH no Brasil é muita panelinha. Né? Mas assim, se a gente é empreendedor e a gente passa uma semana sem ninguém chamar a gente de louco, a gente está no caminho errado, né? Isso é uma das coisas que eu sempre falo. Se nessa semana ninguém te chamou de maluco, de louco, o que está fazendo? Não estou te entendendo. É porque a gente não está fazendo a coisa certa. Porque o empreendedor ele pensa muito fora da caixa e a gente tem uma visão das coisas, como elas acontecem, um pouco diferente dos demais. Então, eu não gosto daquela frase que o pessoal usa, assim, em tempo de guerra, não tem nem lenço, sabe? Eu não gosto dessa abordagem do empreendedorismo, não é por aí, na minha visão, mas queira ou não queira, a gente tem uma visão diferente. A gente consegue, muitas vezes, enxergar soluções onde outros não enxergam, enxergar oportunidades de negócio. Né? Esses dias a gente estava brincando na sala e a gente, sei lá, meia hora para achar um filme para olhar. E aí 40 streamings que tu aluga e cada um tu paga uma taxa e aí eu disse, poxa, tem que ter um sistema que a gente, na própria TV, né, embutido na própria tecnologia da televisão, que te permita pesquisar por voz e ele te diga onde é que está o filme. Impossível isso. E aí a gente começou a oportunidade de negócio, oportunidade de negócio. Pode desenvolver o aplicativo, aí está todo mundo na família procurando se já existe o aplicativo, tem um ou dois, a gente está vendo. É isso que eu digo, uma visão que às vezes um detalhe, poxa, eu não consigo abrir essa latinha de refri aqui, como é que eu posso fazer para abrir isso diferente? Então, essa visão empreendedora, assim, quem tem, eu acredito que todas tenham, né? Senão a gente não estaria aqui, né? Às 9 da noite, numa quinta-feira de feriado. No sul está chovendo horrores, né? Acho que vocês já sabem.
Não sei se alguém aqui está no sul está chovendo, a gente está começando um problema parecido com o que teve ano passado, espero que não aconteça, né, como foi ano passado, mas está bem preocupante, então está bem frio, e assim, quem tem esse perfil mais empreendedor, né, quando a gente está descansando, a gente carrega a pedra, né, que a gente fala aqui do sul. Sou gaúcha, tá, guria, se alguém não percebeu ainda pelo sotaque, né, gaúcha com muito orgulho, nasci no interior do Rio Grande do Sul, costumo dizer que todo o meu espírito empreendedor vem do meu pai, né? Ele era semi-analfabeto, mal sabia desenhar o nome dele para assinar cheques. E com o pouco que ele sabia, ele me alfabetizou. E eu trabalhava no armazém dele. Com 5 anos, subia numa caixa de maçã, assim, dando no caixa. Então, ele que me incutiu esse senso de querer ter meu negócio. Ele sempre disse, né? Trabalha para ti, faz as tuas coisas. Então, isso vem de berço, né? E a gente vem nesse mundo empreendedor já há bastante tempo. Antes de empreender oficialmente como é o CNPJ, eu sempre tive aquele perfil que eu acredito que vocês também tenham, né? Quem trabalha como CLT, muitas vezes a gente é intraempreendedor, e o intraempreendedor, às vezes ele sofre, né? Porque ele quer fazer certas coisas e a empresa não deixa. Tem tampas, tem gestores, tem orçamentos, então a gente sofre um pouco e muitas pessoas acabam ficando um tempo assim, como foi o meu caso, mas depois quando a gente consegue, né, sair para o nosso MPJ, parece que dá uma sensação assim, de liberdade. Por mais que a gente pense e tenha certeza que vai trabalhar o dobro, é inexplicável, assim, né? Eu não costumo falar com as pessoas assim que vão para esse, que saem, principalmente que saem do corporativo e vão empreender. É inexplicável o sentimento de não digo poder, a palavra não é poder, é possibilidade. Possibilitar que a gente consiga colocar os nossos talentos de uma forma que a gente entende que é possível, que é viável, e fazer a coisa do nosso jeito, do jeito certo, né? Porque muitas vezes quando a gente está trabalhando para outras pessoas, a gente tem vontade de criticar, vontade de dar sugestões, as sugestões não são acatadas e a gente acaba se frustrando. E aí, com isso, vem uma grande responsabilidade, né? Que entender. E hoje a gente vai falar de uma das maiores responsabilidades que eu acredito que quando a gente começa a empreender que é a questão da liderança, né? Eu trabalho com mentoria para empreendedores já há bastante tempo também, e muitos dos meus mentorados me trazem uma situação que é a seguinte: Cleusa, eu me formei, eu fiz odonto, eu sempre quis ter o meu consultório, a faculdade me deu todo o preparatório, eu fiz muitos cursos, tudo, mas quando eu fui abrir meu consultório, eu me deparei com um cenário que eu não sei lidar. Eu tenho que contratar, eu tenho que liderar, eu tenho que lidar com um funcionário faltando, eu tenho que lidar com fornecedor, eu tenho que ter um curso que eu não fui treinada para fazer. Eu sei fazer o meu papel de odonto, eu sou dentista, ou eu sou veterinário, eu sou médico, seja qual for, né, o nicho de atuação. As faculdades não preparam, né, para essa questão. O mercado de trabalho e o mercado acadêmico, eles estão um pouco distantes em alguns pontos, e no ponto de empreendedorismo isso é muito nítido. Agora, sim, algumas faculdades estão acordando, né, Júlia? Muito pela Fundação, pelo Sebrae, Rede Mulher Empreendedora, assim, muitas instituições fazendo a ponte, e aí as faculdades estão acordando para isso, porque é uma necessidade, né? E por isso que muitos negócios abrem e fecham em muito pouco tempo. Porque gestão, gente, a gente aprende a parte técnica, né? Muitas vezes a parte teórica, mas lidar com pessoas requer algo um pouco a mais, né? Requer um jogo de cintura, e requer que a gente goste de pessoas. E muitas vezes, dependendo da carreira que a pessoa decide, que escolhe fazer, ela não tem por que ter tanto contato com pessoas. E às vezes a pessoa escolhe isso, é da personalidade. Não gosto muito de gente. Eu tive mentorados que me dizem: não gosto muito de gente. Gosto de lidar com animais, por isso que eu virei veterinário. Eu gosto de lidar com números, por isso que eu fui trabalhar só com estatística. Mas eu acabei empreendendo e agora eu tenho que lidar com muitas pessoas no meu dia a dia. Que bom que a gente pode aprender algumas dessas técnicas para lidar com pessoas e desenvolver algumas habilidades, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Eu e a Marcela, a gente conversou para a gente falar um pouquinho sobre a liderança realmente no ambiente corporativo, no ambiente de startup principalmente. E a gente vai começar aqui a nossa conversa. Posso compartilhar minha tela, Ana? Posso?
Pode sim, Cleusa. Tá aparecendo para você a opção? Tá. Uhum. Perfeito. Deixa eu só compartilhar aqui. Aparece para vocês? Tá sim, já estamos vendo. A gente vai falar um pouquinho sobre liderança, né? Mas antes da gente começar a falar sobre liderança, eu queria entender, assim, das meninas que estão aqui. Em que momento vocês estão hoje? Patrícia, em que momento tu está na tua carreira, na tua jornada empreendedora? Me conta um pouquinho como é que tu estás hoje, em que momento da tua jornada? Oi, Cleusa, obrigado aí pela oportunidade de ver tua explanação. Eu hoje eu já tive equipe, tá? No passado já tive equipes até bem grandes. Eu sou arquiteta, trabalhei a vida inteira na área técnica. O que você falou, para mim, é muito. Eu vivenciei, eu sou formada em arquitetura, comecei a minha vida trabalhando numa gerenciadora de obras e trilhei a minha vida por aí, trabalhei em construtora também. E logo que eu vim para São Paulo, eu me formei e vim para São Paulo, eu percebi poucos meses depois que eu não tinha as competências para gerir a equipe que estava sendo entregue, né, das pessoas, coordenar tudo mais. E aí eu fui fazer gestão de projetos nessa época, justamente por isso, né? Eu falei, eu vou fazer administração, e na época estava chegando no Brasil gestão de projetos, e eu fui, e isso enviesou a minha carreira para gestão. A minha carreira foi para a gestão, e aí eu trabalhei a vida toda nesse papel, gestão técnica, obviamente, eu sempre atuei na minha área, né, na cadeia da construção civil, mas na área de gestão. E aí isso me possibilitou, obviamente, um crescimento na carreira que se eu tivesse eu tivesse ficado na perna do Y, do técnico, na verdade, eu não teria essa possibilidade. Então, eu já tive várias equipes, né, equipes até grandes. Hoje, aí eu fiz uma migração de carreira. Hoje eu estou atuando também numa gerenciadora, só que eu estou na área de desenvolvimento de negócio, na área comercial, né? Porque isso foi o que eu enxerguei na minha carreira como uma evolução, né? Tudo que eu já tinha aprendido e como eu utilizaria isso e não queria mais ficar só na área técnica. Então, hoje eu não tenho equipes para liderar. Eu tenho prestador de serviço que trabalham com a gente, então é uma empresa bem enxuta, eu trabalho direto com o dono, então eu não tenho, tive bastante experiência com liderança, mas hoje já estou numa outra posição, né? E no meu negócio, eu já tive um negócio alguns anos atrás, agora eu estou retomando, e já tive as dores aí de ver como é difícil essa parte de equipe, né, de você ter que escolher colaboradores, e mesmo na empresa que eu trabalho hoje, eu vejo muitas coisas acontecendo nesse aspecto, contratações e coisas que voltam atrás e que acabam trazendo algum prejuízo para o andar das coisas, mas não sei se respondi a tua pergunta que você queria saber. Perfeito, quero entender o teu momento profissional. Obrigada, Patrícia. Obrigada pelo compartilhamento. Lá que você se encontra hoje, querida? Hoje, nós estamos com uma equipe, né, aqui no Ignite, que é um projeto. Eu já trabalhei já como arquiteta autônoma há 10 anos, depois eu ingressei na Justiça do Trabalho. Nunca quis o cargo de gestão, de líder, porque eu acho que é difícil lidar com as pessoas. Eu tenho assim, uma certa dificuldade, vamos dizer. Eu acho que a gente tem que treinar, na verdade, né? Tanto que os que foram diretores, enfim, passaram por processos de gestão, tudo, porque você administrar cada pessoa, né, cada perfil é bem complexo. E hoje, então, a gente está aqui empreendendo, então somos uma equipe, 3 pessoas, a gente divide, compartilha, né, uma é do operacional, outra é administrativo, outra é do comercial, digamos assim. Cada uma tem um perfil mais comunicativa, outra mais que faz análise de dados, e então assim a gente vai nessa atuada. Ainda não temos quer dizer, nós dividimos as funções, né? Somos uma equipe, mas assim, ainda não temos a equipe para contratar, né? Então a gente tem que gerir nós 3 ali, nosso dia a dia.
Perfeito, obrigada, Valéria. E esse autogerenciamento, às vezes, é o mais complexo, né? Também. Porque muitas vezes a gente tem uma equipe que ela é muito sênior, né? Em alguns projetos a gente acaba tendo pessoas sêniores que a gente pensa, poxa, não precisa de direcionamento, né? A pessoa é sênior, ela sabe o papel dela, ela vai se autogerenciar. Então, esse é um dos grandes desafios, às vezes, que a gente tem em equipes mais sêniores, porque se um largar o fio, né, às vezes a coisa vai por um caminho que complica o resto, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre isso também, né? Sobre equipes complexas, assim. Vou continuar aqui meu compartilhamento, tá, meninas? Se vocês não estiverem vendo a tela, me avisem. Eu queria ouvir de vocês agora, assim, em poucas palavras, com as palavras de vocês. O que é liderança para você, Valéria? Liderança. Eu acho que a pessoa que faz aquela, como que eu vou dizer, coordenação, né? Ela consegue coordenar as outras pessoas, falam muito em inspirar, enfim, mas você tem que saber como também inspirar e, eu ia falar liderar, mas coordenar, né? Todas as pessoas ali. Eu acho que é mais a palavra coordenar, eu acho, coordenação. Isso. E para ti, Patrícia, o que é liderança? Eu aprendi uma coisa muitos anos atrás, né, nessa minha vida na engenharia, porque eu vivi a vida inteira muito ligada à engenharia, que liderança é tirar pedras do caminho. É um dos grandes papéis da liderança é tirar pedras do caminho, porque e diminuir o ruído, né? Porque se você conseguir tirar as pedras do caminho, as pessoas vão passar, né? E obviamente que tem, né, outras coisas, mas isso é uma coisa que sempre ficou muito presente para mim na minha vida de liderança. Perfeito, perfeito. Ambas definições, né? Liderança é algo que às vezes muitas pessoas pensam, poxa, a liderança ela só pode ser exercida pela pessoa que ela tem um cargo, né? Pela pessoa que estiver investida de um cargo, e não necessariamente, né? Muitas vezes a gente vê equipes em que o dito líder formal é mais um gestor, um chefe, como a gente costuma falar, né, no termo de antigamente, mas líder mesmo às vezes é alguém do dia a dia, um colega, né, que acaba tomando a frente de muitas coisas, né. E aí eu queria ouvir de vocês, assim, eu trouxe aqui alguns tipos, né, de líderes. Questionáveis, sim ou não vamos entrar no mérito das questões. Eu quero só ouvir de vocês, assim, se vocês se identificam com algum desses tipos e qual desses seria o tipo de vocês, ou se vocês não se identificam com nenhum. Porque, assim, a gente falar de teoria, o líder pode ser autocrático, ele pode ser democrático, tem um líder que deixa fazer, que é o antigo laissez-faire, que tanto faz como tanto fez, ele quer o resultado, ele só pega o número no final do mês. Isso é um pouco raso, né? Eu gosto de entender, assim, com que tipo de pessoa você se identifica e que tipo de gestão você faz no seu dia a dia. E aí, Valéria, eu já faço uma provocação para ti, porque, assim, por mais que a gente não tenha uma equipe hoje, por mais que a gente não tenha hoje um cargo formal de liderança, tu acaba tendo que tomar frente de muitos processos. Sim ou não? Verdade, E aí, tendo que tomar frente em negociação com fornecedor, negociação com colegas, negociação com gestores, compradores, clientes. E aí tu exerce esse papel de liderança o dia todo. Às vezes a gente não se dá conta, né? A gente pensa, eu não tenho equipe contratada abaixo de mim, eu não tenho colaboradores, funcionários, subalternos, seja lá o termo que a gente use, então eu não tenho esse cargo de liderança. Tem sim, e principalmente quando a gente empreende. Eu posso ser eu empreendedor, eu posso ser só eu mesmo, Irene, na minha empresa, mas eu sou gestor de mim mesma, eu faço a gestão dos meus contratos, eu faço a negociação com meus fornecedores, com meus clientes, então eu tenho que exercer essa liderança de forma muito enfática, porque se a gente não exercer esse papel de liderança no nosso negócio, a gente acaba sendo dominado pelo outro lado. A gente tem que pensar sempre assim, a gente está num processo de negociação 24 horas, né? A gente negocia com o cônjuge, a gente negocia com o filho, com o colega, com o irmão, com o fornecedor, com o comprador, com o cliente. A gente negocia com a Marcele, Vamos negociar o tempo que a gente vai falar, como a gente vai falar, como a gente vai abordar.
negociei com a Júlia, hoje Júlia vai me mandar o link, que é a hora que a gente vai entrar. Então, a gente está numa conversa de negociação o tempo todo. Então, a gente tem que ter essa noção. Estou liderando, sim, estou liderando a minha carreira, meu negócio, meus colegas, meus processos, né? E aí, Valéria, com qual desses tipos tu te identifica? Se tu te identificas com algum ou não, tu vê assim, o teu estilo de liderança é outro e qual seria? Eu me identifico, sim. Acho que essa foto é Jesus, né? Para ser, né? É um Jesusinho simpático eu peguei ali, né? Porque, na verdade, nós somos 3 consultoras de etiqueta, que nós montamos o Incluindo com Etiqueta, que é como incluir as pessoas com deficiência, né? Com a visão da etiqueta. E, para mim, a Bíblia, o Evangelho, é um código de etiqueta. Porque a etiqueta que a gente fala são normas de comportamento, regras de comportamento. E eu sempre fui muito assim, não precisa falar para mim, porque eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei qual é o meu papel, entendeu? Porque ele falou, né? Nós estamos aqui para cumprir o nosso papel. Então, eu achava estranho, por exemplo, quando eu trabalhava em equipe, e as pessoas ficavam lá esperando para saber o que é. Não, você sabe qual é a sua função, você sabe pelo que você foi contratado e o que você tem que fazer. Então, eu tenho essa inspiração, para mim é ele. Perfeito, perfeito. E é bem isso que tu comentou, né? Jesus dava esse exemplo da cordialidade, né? Então, casa muito bem com o teu perfil de negócio, né? Sermos cordiais, fazermos ao outro, né? Com que ele se sinta bem. Patrícia, te identifica com algum tipo de líder? Não te identifica? Tu tem outro estilo? O que tu me diz? É assim, acho que essas figuras, né, obviamente são figuras algumas até bem polêmicas, né, muito fortes, com as suas características muito fortes. Eu tenho, por exemplo, a Luísa Trajano, ela é uma mulher que tem uma característica de liderança bem particular, não concordo com todos os posicionamentos dela, mas ela tem uma liderança. Eu conheço bastante o trabalho dela, já conheci pessoalmente, né, em rede de mulheres, essa coisa toda. Então, ela é uma pessoa que tem algumas características que eu me identifico bastante, né, principalmente por conta desse trabalho dela, de mulheres, né, voltado para o empreendedorismo. Ela tem uma força muito grande. Obviamente que ela tem lá os posicionamentos dela, e nem todos eu concordo, mas eu acho que na veia de empreendedorismo ela tem características que eu me identifico muito, né? Principalmente com essa parte do empreendedorismo. E falando um pouco sobre essa coisa da liderança servidora, né? Que eu acho que aí se identificaria com a figura do Jesus aí, que eu acho que o líder tem que ter um pouco isso, né? Esse lado servidor, né? E saber ali daquele seu papel. Durante essa minha trajetória, onde eu tive mais oportunidades de liderança, eu vi que até já me deram feedback disso ao longo do tempo, que eu era muito, eu até alinhei um pouco isso, que eu era muito mãezona das minhas equipes, sabe? Assim, porque eu procurava. A mulher, eu acho que ela tem um pouco essa característica, né, na atuação de liderança. Então, eu acabava tentando achar essas soluções, mas principalmente olhando as pessoas, né? Porque ali são pessoas, por mais que estejam ali dentro daquela máquina que está funcionando, da engrenagem, são as pessoas. Então, acho que das figuras que estão aí, eu posso falar dessas duas que talvez tenham características que tenham a ver comigo. Perfeito, perfeito. Obrigada, Patrícia. O que acontece, né, pessoal? Olha só, fazendo até um gancho que a Patrícia falou, e até deixar uma reflexão para nós, como grupo de mulheres aqui reunidas, né? Sabe que eu estava fazendo esse material? Assim, eu tenho milhões de materiais. E todo treinamento que eu vou dar, eu monto um material novo, né? Porque eu sou profissional de treinamento, eu sou especialista em andragogia, né? Então eu dou treinamento praticamente todos os dias. Por que eu gosto de fazer materiais novos? Porque a gente se recicla, né? Toda vez que é o mesmo treinamento de liderança, mas nunca é o mesmo treinamento de liderança, né, que eu dou. Então é sempre diferente, porque o público é diferente, o formato é diferente, o tempo é diferente. E hoje eu estava montando esse material e você sabe a dificuldade que é para achar uma figura de uma mulher líder? Vocês já fizeram esse teste? Coloca no Google liderança, só aparece homens. É o mundo que a gente vive, óbvio. E aí eu estava montando material, nossa, liderança, aparece todos, desde Hitler até Jesus, aparece tudo, né?
E aí tu tem que pegar um aqui, escolher, né, situacional, não dá para colocar todo mundo. Mulheres líderes, meu Deus do céu, é triste achar um, assim. E é complicado, é uma reflexão para a gente trazer, porque às vezes a gente não exerce esse papel por N fatores, né? Mas eu acho que a gente está num momento muito interessante, não vou dizer bom, né? Um momento muito interessante da humanidade, que as pessoas estão se dando conta de que a mulher pode muito mais do que ela vem entregando até o momento, e a gente também, como mulher e profissional, a gente está se dando conta que a gente vai muito além do mãezona, né, Patrícia? E essa questão do, ela é mãe, eu tive muito isso, tá? Eu tinha dois rótulos nas empresas, ou eu era general ou eu era mãezona. E aí, poxa vida, né, gente? Aí tu vai para uma reunião, é sempre 38 gerentes a Cleusa. Gerentes homens, a Cleusa. 38 diretores homens, mais a Cleusa. Então, assim, o nosso papel é muito de galgar e muito de abrir caminhos, né, para gerações que estão vindo agora, para as próximas, se Deus quiser. Mas, assim, a gente tem que ter muita consciência do nosso papel e da nossa responsabilidade, né, nessa liderança feminina, principalmente, né, de dar bons exemplos, de fazer a coisa correta, porque a gente está numa vitrine muito maior do que os líderes homens. É fato, né? Não é nem questão de perspectiva, é fato. É só dar um Google que vocês vão entender exatamente isso. Eu vou dar uma acelerada aqui, que a Marcela já está puxando minhas orelhas, né? E aqui eu trago uma frase assim que isso é fato também, né? Tem pessoas que estão na função de gestão, na função de chefe, como a gente fala, e não é líder. Né? Porque o pior líder é aquele que ele precisa ficar provando o tempo todo. Eu faço, eu posso, eu mando, eu vou te demitir porque eu posso, eu vou colocar agora esse projeto porque eu posso, porque eu tenho autoridade. E liderar é bem diferente disso, né? Liderar vai muito além. Costumo dizer que o melhor líder é o que lidera pelo exemplo, né? Isso a gente vê na prática. Eu trago essas figuras de Star Trek, tá, gurias? Não sei se vocês são do universo, mas eu, como boa nerd, né, não posso deixar de trazer as figuras do meu universo. Star Trek é um exemplo, assim, eu acredito, de liderança que a gente tem no universo nerd. Quem não viu, dá uma olhada, se puder. Porque, assim, essa figura, principalmente, ele é um capitão e ele não tem medo de liderar, ele não tem medo de assumir o papel. E é um exemplo muito forte, assim. E eu trago aqui um outro exemplo que eu tenho, que essa pessoa aqui, não sei se vocês conhecem, é o Jack Welch, ele foi CEO da GE por muitos anos. Ele tirou a GE de uma situação bem complexa, que eles estavam de falência, levou a GE para o patamar de uma das maiores empresas do mundo, né? Infelizmente, ele nos deixou há alguns anos, tá? E ele, assim, tenho todos os livros dele, ouço tudo dele, vejo tudo dele, e essa frase resume, assim, muito do que ele fala. E ele Isso não sempre tá dizia, aparecendo pra gente. Desculpa. não, Agora foi. Agora tá. foi? E isso ele falava o tempo todo, né? Que ser líder nada mais é do que facilitar a vida dos outros. O líder não está ali para complicar, para arrumar mais problemas. E a Patrícia, acho que falou bem isso, né? Que é tirar as pedras do caminho, né, Patrícia? E é isso, é facilitar. Se eu não estou ali para facilitar a vida da minha equipe, dos meus colaboradores, então eu não sou líder. Eu posso ser um gestor, um gerente, até um bom gerente, um bom coordenador, mas eu não estou liderando. Se eu não estiver facilitando, se eu estiver colocando mais entrave na vida dos outros, eu não estou liderando. Vamos falar um pouquinho do universo de startups, que é o nosso caso, né? Empresas com um pouco mais de agilidade. E quando a gente fala de startup, muitas pessoas pensam assim, poxa, eu estou construindo uma startup, eu estou iniciando uma startup, a minha startup já está há algum tempo no mercado, não preciso me preocupar com gestão, as pessoas já sabem o que é, aqui é coisa muito, muito rápido. Eu tenho muito cliente na minha consultoria que é CEO e dono de startup, e as pessoas vêm com essa visão. Eu não me preocupo muito com isso, porque aqui é tudo muito rápido, muito dinâmico, a gente foca muito na nossa solução e o resto é consequência. Não, não é. De qualquer forma, sendo uma startup ou sendo uma empresa formal, a gente lida com pessoas. E no momento que eu lido com pessoas, eu preciso dessas pessoas para fazer o meu negócio funcionar, eu tenho que ter essa visão de líder, sim. E o papel do CEO como um líder, ele define a estratégia, ele verifica o time, ele recruta de uma forma direta ou indireta, ele define metas, ele presta assistência, ele vê onde é necessário,
e ele monitora o progresso. Esse é o papel dele como um líder. E o papel dele como gerente é a mesma coisa. Então, como CEO de startup, eu tenho as mesmas atribuições de um gerente, de um gestor. Então, algo que a gente precisa reforçar sempre, né? Ninguém faz nada sozinho. Muitas pessoas chegam para mim, muitas vezes na mentoria, pensando, poxa, as coisas não estão indo como eu gostaria, a equipe não vai. Eu sinto que eu estou remando sozinho, eu ouço muito isso dos meus mentorados, né? Eu sinto que eu estou remando sozinho, mas, gente, a gente como gestor, como empreendedor, como CEO de startup, como com uma pessoa que tem um projeto de um negócio, a gente tem que ter isso muito claro, né? A gente vai atingir os resultados, mas com pessoas ao nosso lado. Dificilmente um grande gestor vai conseguir as coisas sozinho. E outra coisa que a gente fala muito assim nas nossas mentorias, não tenha medo de contratar pessoas melhores que você. Muitos mentorados meus acabam incorrendo nesse erro, né? E às vezes não é nem consciente, sabe? Eu trabalho muito com recrutamento e seleção, gente. E às vezes a gente leva um profissional para o gestor avaliar, que foi muito bem em todas as etapas, e simplesmente a pessoa diz, não gostei do perfil. Não gostei do perfil, mas não gostou do perfil por quê? Ele é uma pessoa que pode me dar um problema daqui a um mês, dois. Por quê? Aí ele tem muitas ideias. Trazer bons profissionais para o nosso lado é saudável. Oxigena a empresa, oxigena as nossas ideias, nos faz crescer. Pode ser que esse profissional não fique muito tempo? Pode, mas isso é do jogo. Né? E grandes profissionais vão trazer grandes ideias e vão nos levar a grandes resultados. E antes que a Marcele brigue comigo, já estou encerrando a minha parte, tá, Marcele? Vou deixar aqui uma dica para vocês. Eu estou com esse livro aqui, que eu falo e sim, eu sou suspeita para falar porque eu sou muito fã dele, né? Essa é uma bíblia dele, assim, que tem, é muito grande, assim, são 600 páginas, assim, né? 600. E ele é um resumo da trajetória do Jack Welch. Quem puder ler, gurias, leiam. Quem não leu ainda, ele tem no PDF. Eu acho que eu tenho em PDF, se vocês quiserem, depois eu mando também. É um resumão da trajetória dele e das lições de liderança que ele dá. E outra dica que eu deixo é estude, estude, estude. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estuda, mais a gente melhora, mais a gente oxigena o nosso cérebro. E liderar uma equipe, liderar o nosso projeto, liderar o nosso negócio é um desafio constante. E eu acredito que quanto mais a gente estuda, mais a gente se aprimora, melhor a gente executa as nossas tarefas. De minha parte era isso. Marcele, me perdoa por ter avançado um pouquinho no tempo ali, mas encerro aqui, meninas. Passo para Marcele. Boa noite, meninas. Sejam bem-vindas. Patrícia, Valéria, muito bom estar aqui com vocês. Cleusa, parabéns pela sua explanação. Estamos aqui só ajustando tempo pela questão mesmo, né, do nosso horário, mas foram pontuações muito necessárias e nós vamos dando continuidade a essas reflexões, né, com relação justamente. Agora nós vamos falar um pouco da perspectiva agora da saúde mental, né? Falamos aí da questão da cultura, da liderança, falamos justamente, né, desse impacto, né, da gestão, da cultura, e agora vamos entender também como é que está a perspectiva da saúde mental em todo esse contexto. Vocês estão vendo a tela? Porque eu perdi aqui. Vocês veem a Sim, tela? estamos Sim? sim. Então, É, eu vou tentar minimizar para poder acompanhar. Eu sou Marcele Santos, eu sou psicóloga por formação, eu sou baiana, aqui de Feira de Santana. Estou no oposto aí realmente da temperatura aí da Cleusa, mas estamos atravessando um frio muito grande agora, né, por conta justamente, né, Cleusa, de um fenômeno aí climático que está vindo aqui no Brasil. Eu sou mulher preta, mãe de dois meninos. Atuo hoje na Essencialmente Bem, que é a minha startup hoje de saúde mental para lideranças, e também atuo com o empreendedorismo feminino. Eu estou como diretor de planejamento humano no Conselho da Mulher Empreendedora, além também de fazer serviços específicos na área de recursos humanos, né? Então, como a Cruz já vem em uma trajetória profissional de algum tempo,
E, assim, eu fiquei muito grata pela Júlia por nos fazer esse convite, porque nós vamos falar de algo que é da nossa prática profissional, né, Cleusa? Estamos falando de algo que nós vivenciamos todos os dias com a nossa prática profissional. E hoje eu quero justamente trazer para vocês, né? Quando as pessoas estão em foco, né? Que foi essa nossa proposta justamente hoje dessa masterclass. Como podemos alcançar mentes saudáveis no ambiente de startups, né? Qual é o custo invisível da cultura da inovação que está muito atrelada às startups? Antes de prosseguir com os slides, eu quero trazer para vocês uma contextualização que tem muito a ver com a atualização da NR1, que eu acredito que, mesmo que vocês não atuem diretamente, mas hoje está aí totalmente difundida, né, essas informações. Estamos atravessando agora um momento educativo, porque a atualização entrou em vigor de modo, como eu falei, educativo a partir do dia 25 de maio de 2025, e a partir do 25 de maio de 2026 vai começar a entrar a questão da legislação, né, no caso das auditorias. Então, o que que a gente tem que entender? Que a nível mundial, a Organização Internacional do Trabalho, junto com a Organização Mundial da Saúde, perceberam que mais de 12 bilhões de dias foram perdidos por questões de adoecimentos mentais no trabalho. E a níveis econômicos, foram mais de 13 trilhões, né, perdidos justamente por conta de afastamentos. E falando no nosso país, nós temos uma realidade em que a ansiedade, transtorno de ansiedade, são a terceira maior causa de afastamento pelo INSS, né? O que causa não só um custo nos cofres públicos, como também uma queda, principalmente na qualidade de vida, né? Na capacidade laborativa do ser humano, e isso é muito importante nós pensarmos sobre isso. Então, dentro dessa contextualização, vamos entender como se aplica, né, esses dados nessa cultura da startup, em que quando nós pensamos de startup, pensamos lá naquela coisa da agilidade, né, da conexão, justamente da mudança a todo custo. Então, a gente já vem lá com essa simbologia, né? Falou startup, é algo que a gente atrela já ao nosso amigo lá dos Estados Unidos, né? O do Tesla, que está lá lançando os foguetes todo o tempo aí, lá, para as regiões lá interplanetárias. Então, assim, vamos entender como é esse impacto hoje, né, dentro da nosso mundo startup. Então, nessa perspectiva, deixa eu só passar aqui só um instantinho. Eu quero trazer para vocês, eu acredito que vocês devem conhecer muito bem, né, a figura do Charles Chaplin, né? Tempos modernos. Eu agora não vejo vocês, desculpa, viu? Eu estou bem perdida aqui, não sei ver vocês. Qualquer coisa vocês vão me sinalizando, viu? Se vocês quiserem Tá falar algo vendo, também, fica à sim. Mas a vontade, gente viu? tá vendo sua Tá tela, sim. vendo? Pronto. Então, eu estou bem nessa perspectiva aqui do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, que é um filme bem antigo, né? Em que o Chaplin ele ficava só justamente aquela coisa do operacional, né? Não via sentido no trabalho. Então, pensarmos justamente na saúde mental no trabalho, entendemos principalmente qual é o significado desse trabalho para o trabalhador. E essa é a perspectiva da atualização da NR1. É entender como os aspectos do ambiente estão interferindo na saúde mental, emocional, psicológica desse trabalhador. E isso para a gente traz bastante desafios, porque, como vocês falaram, meninas, aí eu prestando atenção na fala de vocês com a Cleusa, nós não estamos acostumados a ter esse tipo de relação, né, com o outro, né? Pensarmos justamente que estaremos nos conectando com as pessoas de uma forma vinculada a aspectos da subjetividade humana, né? Pensarmos em nos aproximar do outro dentro da sua subjetividade, o que transcende as questões meramente das tarefas do trabalho. Então, dentro da startup, a gente entende o quê? Que existe muita cultura do heroísmo, da sobrecarga. Não sei se isso acontece com vocês, ou já aconteceu em algum momento com a Valéria, com a Patrícia, né? Pensar justamente que, olha, ser a super maravilha é o caminho, né? Isso está muito atrelado também à nossa figura feminina, que fomos educadas justamente para poder sermos as desbravadoras, sermos aquelas que estão todo o tempo disponível, né? Então, isso vem muito numa perspectiva também cultural, sociocultural. Então, as startups, elas trazem isso, longas jornadas, vistas como virtudes, né? Entendemos, então, que precisamos dar resultados rápidos. A ansiedade faz parte desse mundo também cultural das startups.
né? Porque esse é o caminho para ser validado, esse é o caminho para poder alcançar os investimentos, né? Então, esse justamente é o rumo para poder as coisas acontecerem. E há também a questão das mudanças constantes, né? Os riscos inerentes, né? Andar com essa questão da inovação é muitas vezes caminhar na corda bamba, né? A gente percebe que uma hora a gente está em uma perspectiva, mudam-se as rotas, e o pivotar é a palavra que muito acompanha startup, né? Vamos pivotar os negócios, vamos mudar a rota, né? Então a gente percebe que é muita certeza e muita ambiguidade. E por outro lado também nós entendemos o quê? Que há uma junção perigosa, né? Dessa vida pessoal com a vida profissional. O que muitas vezes nos faz acreditar que nós somos onipresentes, que a gente consegue justamente estar disponível todo o tempo, todos os momentos, né? E isso é muito perigoso. Mas, paralelamente, existe o medo de quê? De ser visto como um fracassado, uma fracassada, se formos buscar ajuda. Porque startup é justamente o quê? É algo da inovação, é algo do empreendedorismo, é algo do novo. E quando nós temos as questões eh, mais específicas, como a questão aí, como a Cláudia trouxe muito bem, ser mulher à frente de negócios, né? Isso se torna ainda com umas particularidades ainda um pouco mais agravadas. Falando também das questões das oportunidades, me desculpa que está tocando, deixa eu passar aqui. A gente entende também que existem consequências muito sérias, né? Burnout, depressão, próprio estresse, o estresse crônico, ansiedade, e também a crise na criatividade, né? Porque precisamos estar bem até mesmo para sermos criativos, principalmente em negócios como esse, que são justamente de inovação. E, ao mesmo tempo, o ambiente de startups é um ambiente que nos proporciona muita autonomia, né? É um ambiente também que nos proporciona também, que pode também nos trazer também promoções, enriquecedoras. Mas nós precisamos justamente entender qual é o ponto de equilíbrio, né? Encontrar o equilíbrio para que nós possamos justamente caminhar pelo aprendizado contínuo, né? Para que possamos ter resultados, mas possamos também ter bem-estar. E aí a gente começa a buscar a compreensão de quais são os pilares para uma cultura de cuidado. Ou seja, quais são as ações concretas que nós podemos conquistar, né, para uma cultura de cuidados quando nós pensamos no mundo de startup, né? Seja em qualquer negócio, meninas, eu vi vocês falando aí muito bem, né? Da experiência de liderança que vocês tiveram, né? O líder, ele precisa também ter consciência da sua própria condição psicológica, né? Da sua própria condição mental, emocional. E principalmente da sua condição humana, porque líder também é gente, né? Ontem eu participava de uma live sobre a NR1 falando justamente isso, que agora com essa atualização as pessoas estão citando muitos colaboradores, mas os líderes também são colaboradores. Eles também precisam fazer parte também desse acompanhamento também desses fatores de riscos psicossociais. Então, líder que cuida da sua própria saúde mental, ele é um líder que dá exemplo. Ele é um líder que é exemplo. Além também de ser uma pessoa que está cuidando do seu maior ativo, que é a sua própria vida, né? E falamos hoje também da importância de termos espaços seguros, espaços com segurança psicológica, né? É, em que a fala sem julgamento, ela é validada, ela é possível. Precisamos também entender que uma comunicação clara e transparente, ela reduz a ansiedade, ela reduz a incerteza no ambiente de trabalho. Porque a própria startup em si, como eu falei para vocês anteriormente, ela já traz uma cultura de muita incerteza vinculada ao tipo do negócio, ainda pode ser até maior, né? Então, quanto mais claro e transparente for essa comunicação, melhor será a relação. E sempre valorizar o esforço do outro, né? A contribuição do outro. Entendendo que ele faz parte do time e também fazendo com que ele se sinta pertencente a esse time, né? Outro ponto também interessante é que quando uma cultura respira bem-estar, ela promove o quê? A desestigmatização, né? Como eu falei, existe falas sem julgamento, principalmente quando falamos de diversidade, equidade e inclusão. Precisamos fomentar campanhas internas, em que as pessoas se sintam realmente mais seguras, estejam mais próximas justamente, né, de uma realidade de negócios que aceita justamente e respeita as diferenças, que acolhe, que inclui e insere as diferenças, né?
há também a necessidade de que essa cultura organizacional que respira bem-estar, ela também possa fomentar canais de apoio, né, para programas de bem-estar, para o acesso à terapia, à psicoterapia, né? Ou você ter um espaço seguro dentro de uma terapia, de uma psicoterapia, que você possa falar de si com segurança, isso é vida, isso é benéfico, né? E também entender que, como eu falei para vocês, startup vem de uma concepção de que temos, é igual aquela música do Legião Urbana, né? Temos pouco tempo, temos que correr, temos que justamente ir de uma forma, com uma agilidade, né, com relação aos negócios, mas precisamos entender que estamos caminhando para uma realidade que a flexibilidade e os limites são necessários. Então, é importante uma cultura organizacional que incentive horários realistas, férias, descanso, né? Se possível, e quando possível, trabalho remoto, né? Junto com o trabalho presencial, seja uma cultura híbrida, certo? E sempre o feedback. A gente percebe que às vezes as pessoas que estão na condição de liderança, eles têm muito receio de dar feedback aos seus colaboradores. Porque, como a colega trouxe, eu não sei lidar com pessoas, né? Mas às vezes não é nem o saber não lidar com pessoas, às vezes é justamente o medo de estar ali expondo, às vezes, a tua própria vulnerabilidade ao estar falando para o outro, né? De algo, ali das relações de trabalho. Então, é muito importante, como eu falei, eu volto para aquele ponto, que o líder que cuida também da sua própria saúde mental, ele fortalece a saúde mental do seu colaborador, principalmente em momentos como esse aqui do feedback contínuo e construtivo, né? E, principalmente, precisamos fortalecer o indivíduo que está conosco. Por quê? Porque essas pessoas têm uma vida fora das paredes, né, organizacional. Essas pessoas, elas passam, assim, um bom tempo ativo, né, vamos dizer assim, produtivas dentro do trabalho, mas elas também têm uma vida fora desses muros, dessas paredes. Então, a cultura organizacional pode sim fomentar um autocuidado, sono, alimentação, atividade física, né, um hobby, porque a gente acredita que quando a empresa cria um terreno fértil, o indivíduo também vai ter a possibilidade de cultivar também uma vida também fértil e próspera. E aí a gente chega em uma linguagem, falando mais na linguagem de negócios agora. Desculpe que aqui saiu. Peraí. Meninas, me perdoe que eu estou aqui tentando me encontrar com esses slides sem ver vocês. Está bem complicado, viu? Fique tranquila, Marceli. Saiu só agora Tá? pra gente. Estava dando para ver Foi? perfeito. Dava para ver certinho? Dava Peraí, sim. aqui. Pronto. Agora voltou. Voltou. Então, assim, vindo para uma linguagem mais de negócios, porque nós somos mulheres de negócios, empresárias, a gente tem que também ter essa linguagem mais estratégica. A nível de retornos de investimentos, o que é que a saúde mental traz de benefícios mesmo, né? Quando eu invisto em ações de saúde mental, de bem-estar no meu negócio. A gente entende que há um aumento na produtividade e na criatividade, há uma redução do turnover, há uma melhoria do clima organizacional, há também uma resiliência organizacional e há um fortalecimento da marca empregadora. Por quê? Porque hoje pessoas querem se conectar com pessoas. E pessoas querem se conectarem com empresas que cuidem de pessoas. E a gente entende que nós precisamos descansar. O sono é o alimento do corpo. Precisamos dormir, né? Precisamos ter mentes descansadas para poder sermos mais inovadores e eficientes. Precisamos também ter um bom clima organizacional para que as pessoas queiram estar na nossa empresa, para que também a gente retenha quem está conosco, mas também que a gente traga novos talentos. Então, existe sim um retorno tangível quando nós cuidamos da saúde mental e do bem-estar dentro do nosso negócio, né? E a gente entende que saúde mental não é custo, mas é um investimento com retorno tangível e também intangível. Intangível quando eu falo da subjetividade do ser humano, principalmente, e que pode levar, sim, o nosso negócio, a nossa startup para um futuro, né, promissor. E aí eu deixo aqui essa frase para nós refletirmos que a verdadeira força da inovação são as pessoas. Continuam sendo e sempre serão as pessoas. E cuidar da nossa, da sua saúde mental, da saúde mental do outro, não é apenas uma questão de humanidade, mas uma estratégia inteligente de negócio para garantir a longevidade e o sucesso da visão do seu negócio. Ou seja, eu desejo que a minha startup seja a melhor em 2 anos em tal área, né? Em tal local. Então, precisamos ter pessoas que nos levem
a chegar, a alcançar essa visão do nosso negócio, porque elas fazem parte justamente, né, dessa trajetória. Então, como deixo aqui para vocês essa reflexão, essa breve reflexão. Eu agradeço a atenção de vocês, estou à disposição para algum tipo de colocação, algum tipo de pergunta. E eu deixo aqui também para quem quiser acessar o meu LinkedIn, tá certo? Para que possam conhecer mais um pouco do meu trabalho. Muito obrigada pela atenção de todas. Júlia, se você puder parar e compartilhar, eu te agradeço. Já vou tirar aqui. Foi ou não? Deixa eu ver aqui, Júlia. Eu acho que não foi, Júlia. Não estou conseguindo Aparece. abrir aqui um Zoom. Aí, abri. Pronto, foi ótimo. Foi? Foi. Perfeito. Então, Então é isso, meninas. Desculpa porque eu não via vocês, então eu fiquei meio que desorientada aqui, sabe? Mas, assim, em geral, foi essa concepção que eu queria deixar para vocês quanto à saúde mental nos negócios, principalmente na cultura da startup. E fico à disposição para qualquer colocação. A Mônica, que entrou também. Bem-vinda, Mônica. Boa noite. A Valéria, a Patrícia, né? Até a Cleusa, a Júlia, quiserem fazer um comentário, fique à vontade. Boa noite, Boa obrigada noite. pela boa sua noite. entrega. Eu vou assistir na íntegra, né? Cheguei atrasada, mas assim, é super importante, né? Além de estar com a startup, eu sou contabilista, trabalho com pessoas há mais de 30 anos e eu vejo que atualmente, não só nesse nível de startups, mas em todos os negócios, está muito complicado a convivência, porque as pessoas estão exaustas, né? Exaustas emocionalmente. Então, está sendo um desafio maior cuidar das corporações por causa dessa exaustão, entendeu? E é uma coisa que vem crescendo, né? Inclusive, a Perfeito, gente tem Mônica. aí um NR1 aí para se adaptar, né? Nas Perfeito. corporações, mas é interessante e necessário, né? É necessário termos uma psicóloga ao nosso lado, né? Perfeito sua colocação. É só um ponto que eu quero deixar, sei que nosso tempo está fechando. A NR1, ela fala de gente, independente do tamanho do negócio, da natureza do negócio, se é uma MEI, se é uma MS, se é uma PS, se é uma grande empresa, porque a gente associava muito as NRs pelo porte da empresa. Ela não está mais falando sobre isso, ela está falando de gente. Houve um colaborador, precisa ter uma atualização ali, precisa ter uma avaliação de fatores de risco psicossociais, porque fala justamente sobre o que a Mônica trouxe. Qual é o nível ou não de exaustão ou de qualquer outra característica da subjetividade humana que está ali aflorando naquele contexto, naquela relação de trabalho. Então, é essa reflexão que eu deixar para vocês aqui nessa noite, tanto no local onde vocês se encontram hoje, nos negócios paralelos que vocês desenvolvem, né? A Valéria, a Patrícia, que nos falaram que tem um negócio, não sei, a Mônica também, se ela está com o negócio dela paralelo. Mas precisamos estar atentos às pessoas que estão conosco de forma direta e indireta, né? Porque isso hoje vai ser realmente passível de audição daqui a um ano, né? Vai ficar ali mesmo E é como aquilo que a gente perspectiva estava legal. conversando, né, Marcelo, o dia que a gente conversou para alinhar aqui os assuntos, a gente estava até conversando sobre isso, né? Eu, na minha consultoria, eu tenho recebido muito, assim, uma avalanche de pedido de empresas para se adequarem à NR1. E o que eu costumo falar com meus clientes? Essa demanda já vinha de antes, né? Eu recebia muito pedido de palestra para reduzir turnover, palestra para resolver assédio moral, palestra para. Gente, uma palestra, seja de 1 hora, de 4 horas, um workshop de uma semana, não vai resolver o turnover da sua empresa. Se a gente não olhar para dentro, se a gente não olhar para as pessoas que estão trabalhando, e é isso que a Marcele falou, é muito sério. Muitas vezes a gente olha o grupo de colaboradores como um todo e esquece que a liderança também é ser humano. E às vezes o grande problema está na liderança. Se a gente não capacitar essa liderança e a gente, como líder, não se analisar, não fizer uma autoanálise e entender que a gente está tratando como pessoa, a gente tem que dar um passo atrás e olhar com muito cuidado, vai muito além da empatia, né? Quando a gente está num papel de liderança, a gente tem que ir muito além da empatia. Não é só olhar e se colocar no lugar do outro. A gente tem uma responsabilidade. E isso que a Mônica trouxe, das pessoas estar com preocupadas, que não estão mais conseguindo lidar. A gente tem uma geração nova toda no mercado de trabalho. A geração Z está aí para questionar todos os nossos valores. Está vindo uma nova geração, que é a geração alfa e a beta. Meu Deus do céu,
vai implodir tudo que a gente entende como corporativismo e cultura corporativa até o momento, e a gente tem que estar muito preparado para isso, para lidar com essas diferenças. A gente tem um problema muito sério hoje no mercado de trabalho, que é o etarismo. Então, a NR1 ela não é só uma norma que a gente vai ter que se adequar para responder, né, Marcelo? A gente tem que olhar para isso como um problema muito sério nas empresas e que, infelizmente, precisou que se baixasse uma legislação para as empresas olharem para as pessoas. Olha o nível que a gente chegou. Porque os níveis de burnout estão explodindo em todos os segmentos, todas as empresas de todos os tamanhos. Né? A padaria da esquina tem problema com funcionário afastado, as grandes corporações têm problemas gigantes com funcionários afastados por burnout, e precisou que houvesse essa legislação obrigando a empresa a olhar para isso. Mas é o que eu costumo dizer para os meus clientes, eu acho que a gente tem que ter muito nítido isso, seja no nosso negócio, como a gente falou no início, mesmo que eu seja eu empreendedor, eu e Mesirene, ou eu tenho um grupo maior, lidar com pessoas é uma responsabilidade muito grande. E o que a Mônica comentou dessa dificuldade, Mônica, sabe o que eu vejo hoje? Eu vejo muito as pessoas tirando a responsabilidade das suas costas. Eu, como profissional de RH, eu falo disso com muita dor, porque eu vejo os RH tirando o corpo fora, e eu vejo os gestores tirando o corpo fora. Os donos de empresa, todo mundo tira o corpo. Aí agora vai ficar para quem? Para segurança do trabalho? Porque é o NR? Uma empresa, um cliente já me trouxe isso. Não, mas é o NR. Então quem vai cuidar disso é a segurança do trabalho. Não, gente, esse é trabalho de todos nós. Todos nós. E é o que eu costumo dizer, não existe empresa tóxica, existem pessoas tóxicas. Pessoas tóxicas criam ambientes de trabalho tóxicos. Então a gente tem que olhar para as pessoas, entender o que está acontecendo. Às vezes é adequar, às vezes é mudar uma pessoa de lugar, às vezes é conversar. Feedback, aquilo que a Marcela trouxe, feedback é contínuo. Mas se eu tenho um gestor, ou se eu sou um gestor, que eu não sei dar feedback, meu Deus, vou ter que repensar, voltar para os bancos escolares, procurar conhecimento. E aquele gancho que eu deixei ali no fim para vocês, do estude, é muito isso, Gurias. Assim, a gente se autoanalisar e se questionar e se criticar o tempo todo e pensar, posso fazer melhor? Posso melhorar? Gente, o YouTube está cheio de lições valiosas. A própria fundação tem horrores de materiais, né, Ana? Meu Deus, assim, tem muita coisa ali dentro. O próprio programa da fundação de aceleração de startup é maravilhoso. Assim, eu fiz ele de cabo a rabo, é perfeito, gente. Ele tem, assim, olha, eu já fiz muitos programas, já participei de muitos programas. O da fundação é perfeito, porque ele vai nas todas as nuances, ele vai nos meandros, né, do que precisa como gestor, como é que eu faço o meu negócio, ele leva a gente por um caminho muito tranquilo e para fazer a gente fazer essa autocrítica de todo no caminho certo, todo no momento certo do negócio, estou olhando para o lugar certo. E é esse questionamento a gente tem que fazer o tempo todo, não tem como fugir disso. Eu vou deixar só uma pontuação para poder fechar, porque o tempo já passou. Que eu entendo que a gente tem que se avaliar, mas também tem que ter muita autocompaixão, sabe? A gente está vivendo um tempo muito duro. E a gente precisa ser mais autocompassivo. Não adianta também a gente querer agir com tanta agressão conosco. Agora, essa última semana, eu terminei um trabalho com 46 líderes da JBS aqui na minha cidade. E foi muito impactante, porque foram feedbacks de DISC que eles fizeram. E eu, como psicóloga, dei o feedback desses 46 líderes. Desde a liderança tática à estratégica. E a gente percebe que o impacto da cultura na própria liderança é muito forte, porque o líder ele é o responsável para poder desdobrar a cultura daquela organização. E às vezes ele fica muito preso à meta, porque a cobrança está na meta, e esquece que existe uma cultura e uma relação de gestão que está sendo desdobrada paralelamente. Mas eu percebi ao longo dessas quase 2 semanas com essas pessoas que o não cumprir a meta também gera muito sofrimento. Então, é por isso que eu penso que a gente tem que ter uma, assim, uma linha muito tênue para poder estar valendo hoje essa questão dessa liderança. E hoje eu defendo muito essa bandeira, porque normalmente eu vejo muitas postagens de quem, por sinal, não gosta do tom agressivo, de que a culpa do colaborador errado é do líder. Calma, gente, pera lá. A gente está falando em todo um sistema humano, organizacional e cultural interligado, né? Então, assim, eu sempre brinco, a culpa é das estrelas, a culpa é do sistema organizacional. Então, precisa ter muita calma para poder fazer uma análise, certo? De forma muito respeitosa, porque o líder também adoece, ele também se afasta, o líder também sofre, e sofre, às vezes, de forma solitária, né? O colaborador, ele acha, escuta, e o líder, às vezes, não acha. Então, é uma reflexão que eu quero deixar para todas nós, porque somos todas líderes, né? Como a Cleusa falou, em nossas casas, somos líderes, né? Em algum momento, em algum local. Então, eu peço que, assim como vocês buscam tanto rigor, buscam também muito, muita autocompaixão. Sejam também autocompassivas e também tolerantes com vocês, tá certo?
Então, mais uma vez, só quero agradecer, viu, Júlia? Desculpa aí o tempo que você se estendeu, mas muito obrigada, viu? Fique tranquila. Bom, é isso aí. Então, agradecer mais uma vez a Cleusa e a Marceli por essa baita masterclass, então, que a gente teve hoje de gestão, né, de liderança. E, bom, ficam os questionamentos aí, ensinamentos e até pontos para vocês refletirem, né? Não só na equipe de vocês, de como vocês estão fazendo essa gestão, sobre como vocês estão liderando, mas também de vocês com vocês mesmos, né? Como a Marceli havia falado, né? Para ver toda essa questão da saúde mental. Bom, convido vocês, na próxima semana a gente vai ter a nossa próxima Masterclass, dessa vez referente a vendas com o nosso mentor Igor. Então, convido vocês a se inscreverem por lá. E eu agradeço mais uma vez a participação de vocês, que, como a gente havia falado lá no começo, né, Cleusa? Não é para todo mundo estar aqui no feriado, às 8 da noite, escutando uma Masterclass. E para mim aqui é 00:05 já, então, olha, vida de empreendedor, né? Antes da gente sair, eu queria esperar só um segundinho para a gente tirar uma fotinho, tudo bem? Eu vou tirar um print screen aqui e aí a gente já pode seguir. Então vamos lá? 3, 2, 1 e. Ai, peraí, desculpa, Mônica. Só mais um minutinho que sua câmera desligou aqui. Vamos lá, então de novo. 3, 2, 1 e. Oi. Prontinho, depois eu posto no LinkedIn e marco todas vocês. Tá bom? Ó, Muito gente, boa obrigada, noite. então, viu, Obrigada, Boa gente? noite, viu? obrigada, Júlia. Boa noite. Tchau. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau.